Você já se perguntou por que certas palavras atravessam a carne sem jamais tocarem o osso, enquanto outras, ditas em silêncio, desintegram estruturas inteiras da psique? O que acontece quando se planta uma frase como uma semente envenenada na mente de alguém que se esconde atrás da máscara do narcisismo? Há códigos que não foram feitos para serem repetidos em voz alta. Frases que Carl Jung jamais escreveria de forma direta, mas que deixou enterradas como símbolos para quem tem coragem de desenterrar as verdades que o ego teme enfrentar. Talvez você ainda acredite que a força está no confronto, no grito, na resposta afiada. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está em calar, com exatidão? Que há palavras que não apenas desarmam o narcisista, mas o desnudam diante do próprio vazio, obrigando-o a encarar o espelho que tanto teme? O inconsciente coletivo pulsa por respostas, mas algumas verdades só se revelam quando o silêncio se torna insuportável. Este vídeo é esse momento. A dobra no tempo em que o barulho de uma frase contida é mais letal que 1000 acusações gritadas. Você acha que conhece o jogo? Mas e se o tabuleiro nunca foi seu? E se cada manipulação, cada ataque sutil do narcisista for, na verdade, um reflexo desesperado de uma sombra que ele próprio não consegue decifrar? Jung nos ensinou que aquilo que negamos em nós, projetamos nos outros. Então, quem de fato está controlando quem? O narcisista ou sua própria ferida não curada? E se essas frases proibidas não forem respostas, mas espelhos? Espelhos que devolvem não o rosto, mas a ferida. Não o ofensor, mas o desespero. Há algo neste vídeo que você ainda não sabe, mas já sente. Uma inquietação invisível, como se algo estivesse se movendo lentamente atrás da cortina da sua consciência. E quanto mais você tenta nomear, mais escapa. Não é apenas um conteúdo, é um rito de passagem psicológico, uma travessia. E quem entra por essa porta não sai o mesmo, porque há frases que não se esquecem. Elas se instalam, germinam, e quando florescem, é tarde demais para fingir que nada mudou. Portanto, se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez o seu inconsciente tenha escutado um chamado antes mesmo que você clicasse neste vídeo. O que está prestes a ser revelado não é uma lista, é um labirinto. E cada frase será uma chave. Mas cuidado, a última. A última não é uma frase, é um espelho partido. E quem olha demais pode ver algo que jamais conseguirá desver. Você está preparado para isso? Existe algo que se quebra em silêncio. Algo que não sangra, mas pulsa. Um ponto cego na alma onde a dor não grita, apenas observa. O narcisista, por trás da fachada encantadora, não é um vilão clássico. É uma criança ferida que aprendeu a manipular o mundo antes que o mundo o destruísse. Mas o que acontece quando suas táticas pela primeira vez não funcionam? Quando alguém, ao invés de reagir, apenas o encara, com uma calma que corta? A resposta está além da lógica. Está na sombra. Você não está aqui por acaso. Algo em você cansou de engolir a própria voz. Algo em você começou a suspeitar que o jogo nunca foi justo, que havia um script secreto sendo seguido por alguém que sempre soube exatamente onde te ferir. Mas agora, nesse exato momento, esse script está se desmanchando. Porque quando você entende as engrenagens ocultas da psique, não há mais sustos, há reconhecimento. O monstro tem nome, forma e história. E o medo começa a mudar de lugar. Quantas vezes você disse tudo bem com a garganta trancada? Quantas vezes se calou, não por paz, mas por exaustão? O narcisista não escuta suas palavras. Ele escuta suas feridas. Ele fareja inseguranças como um cão treinado para o emocional. E quando encontra uma abertura, ele constrói um império em cima do seu silêncio. Mas Jung já dizia, aquilo que não se torna consciente se torna destino. E talvez agora,
pela primeira vez, você esteja disposto a olhar direto para o destino e dizer não. Você não precisa confrontar com fúria, precisa confrontar com clareza, porque há uma forma de destruição que não explode, apenas dissolve. Uma ausência estratégica, um olhar que não pede validação, uma palavra que não implora, mas aponta. E esse é o início do colapso. Narcisistas se alimentam de controle. Retirar a dança é cortar o fio que os mantém de pé. Mas para fazer isso, você precisa estar inteiro, ou pelo menos consciente de onde você se perdeu. Talvez tudo isso não seja sobre eles. Talvez seja sobre você. Sobre o que você tolerou, justificou, perdoou sem que houvesse arrependimento. Sobre os pactos silenciosos que fez com a dor para continuar perto de alguém que te engolia em pequenas doses. E mesmo assim, você ficou. Mas agora há uma inquietação nova, como se o seu inconsciente começasse a bater na porta. Carl Jung chamaria isso de chamado da alma. E ele nunca vem gritando. Ele vem como desconforto. Você já percebeu que há frases que não foram feitas para serem ditas em voz alta? Palavras que não pedem grito, mas presença? Frases que não insultam, mas que tiram do eixo, desestabilizam, viram o espelho do avesso? Esse vídeo carrega 5 dessas chaves. Elas não são armas, são espelhos afiados. Quem olha para elas sente um corte, e quem escuta sente o eco interno do que nunca ousou dizer. Isso não é sobre humilhação, é sobre libertação. Mas cuidado, nem todo mundo está pronto para ver o que há por trás da máscara. Porque, ao tirar a armadura do narcisista, você também se depara com a sua. E algumas armaduras se confundem com a própria pele. Você está pronto para se despir emocionalmente? Para olhar sem filtros para a pessoa que precisou se curvar, silenciar, implorar por afeto como um ritual diário de sobrevivência? Porque aqui não vamos falar sobre eles. Vamos atravessar você. As frases não virão como receitas. Elas surgirão como lâminas, não para ferir, mas para cortar os laços invisíveis que te mantêm acorrentado ao ciclo. A cada palavra, um reflexo. A cada silêncio, um grito escondido que talvez nunca tenha tido permissão para emergir. O narcisista sentirá. Mas mais do que isso, você vai sentir. E esse sentir vai queimar. Porque é memória. E é também despertar. O que começa como frase termina como rompimento interno. Você já se perguntou por que certas verdades provocam ódio em quem as escuta? Porque há feridas que vivem da negação. Mostrar a verdade a um narcisista é como acender uma luz forte demais num quarto, onde ele se esconde desde a infância. Mas você não precisa gritar, eu sei quem você é. Basta uma frase, uma única frase que quebra a simetria do poder. E então, o caos se instala. Não do lado de fora, dentro, e ele vai tentar recuperar o controle. Mas algo já terá sido perdido. Agora que você está aqui, algo já foi aberto. Você sentiu no estômago, no peito, na garganta. Como uma lembrança que não tem nome, mas que arde. E não tem como voltar atrás. Jung dizia que a cura não acontece ao se tornar perfeito, mas ao se tornar inteiro. E essa jornada começa por aceitar o que você sempre soube, mas teve medo de nomear. Não pare agora. As frases estão chegando, e com elas o fim do ciclo, mas o começo do seu retorno. Você achou que estava em paz, mas algo em você ainda treme quando ouve a voz dele. Não importa se passaram dias, semanas ou anos, o corpo lembra, ele se antecipa, contrai-se como se ainda estivesse preso na armadilha. A mente racional diz que acabou, mas o corpo grita, ainda não. E é aqui que começa o segundo golpe. Não contra o narcisista, mas contra a ilusão de que você já se libertou. Porque, como diria Jung, aquilo que você recusa a confrontar se repete, disfarçado de escolha. O segundo golpe não vem de fora. Ele brota.
Surge como um sussurro que atravessa a consciência feito punhal. Não grita, mas corta. Ele diz: eu já sei quem você é e por isso não reajo mais. Essa frase, dita com verdade interna e não como provocação, é uma dinamite silenciosa. Ela quebra a simbiose tóxica entre o narcisista e sua necessidade desesperada de controle. Não é o que você fala, mas o que você revela por estar inteiro. Ele sente, ele pressente, e por isso ele entra em pânico. O segundo golpe é a recusa em continuar sendo espelho. Você para de reagir, para de tentar explicar, para de justificar a sua existência. Você apenas observa. E isso é insuportável para quem precisa da sua energia para manter a própria identidade inflada. O narcisista sobrevive de reflexos. Ele te provoca, te fere, te culpa, não para te destruir, mas para te manter preso no jogo. Mas quando você não joga mais, algo nele desmorona. E essa queda não é visível de fora, é interna, é o colapso do império invisível. Ele vai tentar fazer você voltar, vai ser gentil, depois cruel, depois piedoso, depois histérico. Ele muda de forma como uma névoa tentando invadir rachaduras. Mas nesse segundo golpe, você já fechou as rachaduras. Não com raiva, mas com consciência. Você parou de se perguntar onde errou. Começou a se perguntar onde se perdeu. E esse é o ponto sem retorno, porque ao encontrar a si mesmo, o outro perde o poder. Quantas vezes você já caminhou por essa espiral? Cedeu, se doou, se calou, esperando que um gesto seu fosse suficiente para fazê-lo mudar. Mas ninguém muda quando está no controle. E o narcisista sempre esteve. O segundo golpe é você virar as costas não para ele, mas para a versão sua que ainda esperava redenção. E quando essa expectativa morre, algo em você renasce, algo que nunca deveria ter sido silenciado. O silêncio neste ponto se torna arma e escudo, mas não um silêncio ressentido, e sim um silêncio sagrado, o silêncio de quem já viu demais, de quem reconheceu a sombra, abraçou a dor e não precisa mais provar nada. Você olha nos olhos do predador e ele enxerga nada. Nenhuma brecha, nenhuma ferida exposta, nenhuma culpa pronta para ser manipulada. Esse vazio de reação é para ele o início do fim, porque agora ele está diante de alguém que não precisa mais ser validado. E é aqui que o caos se instala. Porque você, sem levantar a voz, acaba de destruir um mundo, o mundo dele. Um mundo que só existia porque você acreditava na culpa que ele projetava. Agora você não carrega mais esse fardo, e esse abandono, essa ausência de eco, essa não resposta, é o colapso. O narcisista sente o vazio. Ele sempre temeu o abandono, mas não por saudade, por perda de controle. E agora ele está diante de uma ausência que sangra. Você não grita, você não acusa, você apenas deixa de participar. E essa é a dor que ele não consegue suportar. Ele esperava sua raiva, porque nela ele ainda te controla. Esperava sua mágoa, porque nela ele ainda é o centro, mas sua serenidade é a sentença. Ele sabe que perdeu, e não importa quantas máscaras ele tente vestir, a queda já começou. O segundo golpe é a desconexão emocional, a retirada da sua alma daquele teatro ensaiado. E quando isso acontece, o palco desmorona. Mas é aqui, nesse exato ponto, que você precisa ter mais força, porque o narcisista vai voltar, com presentes, com promessas, com lágrimas, com dor. Ele vai virar vítima, vai dizer que mudou, que foi tocado, que ninguém mais o compreende como você. Tudo mentira, mas mentira dita com os olhos, com o corpo, com as palavras exatas. E você, se não estiver inteiro, vai balançar, porque ainda há algo em você que quer acreditar. E esse é o ponto mais perigoso, o retorno da criança que queria ser amada. Então olhe para essa criança, não a ignore,
Mas diga a ela que agora você está aqui, você adulto, você consciente, você inteiro, e que ela não precisa mais buscar amor onde há apenas controle, porque agora ela será acolhida por você. Esse é o verdadeiro poder do segundo golpe. Ele não destrói o narcisista, ele destrói o vínculo invisível que te ligava a ele. E essa destruição é o nascimento de uma nova história. Uma onde você não é mais o coadjuvante da dor alheia, mas o protagonista da sua própria cura. Você já começou a esquecer, mas há algo em você que ainda volta. Volta não por amor, volta por padrão. O trauma tem memória, mas também tem ritmo. E o narcisista conhece essa melodia como ninguém. Ele aprendeu a tocar sua ferida como um pianista cego toca por intuição, sem ver, mas acertando cada nota. E é nesse exato ponto onde a saudade se confunde com carência e a ausência começa a doer mais do que a presença ferida que o terceiro golpe se prepara. E desta vez, ele não será gentil. O terceiro golpe psicológico não é o fim da história, é o colapso do encantamento. É o momento em que você finalmente entende. O que você amava não era ele, era a promessa, a ideia, o reflexo idealizado de alguém que nunca existiu, senão na sua esperança. E quando essa ficha cai, ela não cai de uma vez, ela despenca, arrasta lembranças, afunda imagens felizes e obriga você a revisitar momentos que pareciam amor, mas que, vistos de longe, eram armadilhas sofisticadas. Manipulações bem maquiadas. É aqui que o veneno do narcisista mostra sua forma mais cruel, a versão doce, aquela que você temia esquecer, aquela que sempre te fazia ceder, aquela versão que, quando reaparece, te faz duvidar da sua decisão. O terceiro golpe é enxergar que essa versão também era parte da máscara, que o afeto vinha sempre com dígitos ocultos, que todo gesto bonito escondia um preço, sua liberdade emocional, seu alto amor, sua luz. Você deu e ele usou. Carl Jung nos alertava: o encontro com o outro é, na verdade, o reencontro com uma parte oculta de si mesmo. E o terceiro golpe exige esse encontro. Você precisa olhar nos olhos daquela parte sua que acreditava que, se você amasse o suficiente, ele mudaria. Aquela criança que aprendeu a se tornar invisível para ser aceita. Aquela alma que se acostumou a fazer concessões para não ser abandonada. E agora, essa parte precisa ser resgatada. Ou continuará amando fantasmas. Talvez a dor mais profunda não seja ter sido ferido, mas ter se deixado ferir por tanto tempo, ter se abandonado, dia após dia, esperando que o outro finalmente visse o seu valor. Mas o narcisista nunca enxerga o outro, ele só enxerga utilidade. Você era um espelho que o fazia se sentir grandioso. Quando deixou de refletir a imagem que ele queria, tornou-se descartável. E essa é a ferida. Não apenas o abuso, mas o descarte, a substituição, a frieza cirúrgica com que ele te apagou do palco. E então vem o silêncio. Mas não aquele silêncio de paz. Vem o silêncio do eco, aquele que grita no escuro do quarto, que pergunta o que eu fiz de errado, mesmo quando você já sabe que a pergunta certa é outra. Por que eu aceitei tão pouco? Esse é o terceiro golpe. O despertar brutal. É a morte do encantamento. O colapso da fantasia. É quando você enterra a ilusão e finalmente vê o rosto por trás da máscara. E o rosto que vê não é dele. É o seu, envelhecido, cansado, mas desperto. Você quer justiça, quer que ele sinta o que você sentiu, que chore o que você chorou. Mas aqui está o paradoxo. O narcisista não sente como você. Ele não se conecta com o mundo pelo afeto, mas pela dominação. Ele não quer você. Ele quer o poder que tinha sobre você. E se você ainda quer justiça, ainda está preso. Porque a libertação não vem da punição.
vem do rompimento do vínculo interno, e isso ninguém pode fazer por você. O terceiro golpe exige coragem espiritual, porque não é mais sobre ele, é sobre você olhar para dentro e reconhecer o pacto silencioso que você fez com a dor, o contrato invisível que dizia: eu aceito ser menos se ao menos for visto. E quando você rasga esse contrato, o corpo sente tremer, chorar, adoecer, tudo é parte da purificação. Você está matando uma parte de si que acreditava que amor era sinônimo de sacrifício. E a alma sente o luto, mas há beleza nesse luto. Porque quando o encantamento morre, algo nasce em seu lugar. Não é alegria, não é paz, é presença. Uma presença pesada, mas real. Um senso de identidade que não depende mais do olhar do outro. Você começa a se reconstruir, não como alguém que sobreviveu a um narcisista, mas como alguém que voltou para casa, para dentro, para o centro. O terceiro golpe não é uma frase, é uma escolha. A escolha de nunca mais abandonar a si mesmo por ninguém. E quando você faz essa escolha, o narcisista sente, mesmo à distância, ele sente que perdeu algo que não pode ser substituído. A sua vulnerabilidade é entregue, a sua entrega cega, o seu reflexo devoto. E nesse momento, pela primeira vez, você não sente culpa, sente pena, não por ele, por quem você foi, por quem precisou ser para suportar tudo aquilo. Mas agora acabou. A música parou, o feitiço se quebrou, e a liberdade começa a doer, mas também começa a curar. Você pode já ter saído, pode já ter cortado os laços, os contatos, os caminhos, mas ele ainda vive aí, nas pausas entre os pensamentos, nos momentos em que a vida exige espontaneidade, e você sente que não sabe mais como ser sem pedir permissão. O narcisista deixou de estar presente, mas continua moldando sua ausência. E é aqui, nesse espaço silencioso onde a liberdade parece desconfortável, que o quarto golpe se aproxima. E dessa vez, ele não mira o outro. Ele mira o sistema interno que ainda reproduz a prisão. O quarto golpe é sutil, não sangra, não grita. Ele se instala como um sussurro que diz: eu não sou mais aquilo. Mas ao dizer isso, o corpo inteiro estremece. Porque não é só sobre o narcisista, é sobre a identidade que você construiu em torno do sofrimento. Quem é você sem a dor? Quem é você sem o papel de quem precisa resistir, justificar, proteger, explicar, consertar? Às vezes, a dor se torna tão familiar que o alívio parece traição. E aqui, Jung nos sussurra: tudo o que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos como destino. Esse é o quarto golpe. Quebrar o pacto com o trauma. Encerrar a lealdade inconsciente à dor. E isso dói, porque de alguma forma retorcida, você se sentia vivo enquanto estava lutando para ser amado. Havia propósito, mesmo que destrutivo. Agora, na calmaria, vem o vazio. E o vazio clama por um novo significado. Se você não for mais quem sobrevive ao narcisista, então quem você é? Esse vácuo existencial pode ser tão perigoso quanto o abuso original. Porque é aqui que muita gente volta, recria, substitui, escolhe um novo carrasco com outro rosto. Mas o quarto golpe não permite retornos. Ele não é romântico, ele não vem com frases bonitas ou insights imediatos. Ele se parece com exaustão, com silêncio, com uma vontade estranha de não falar com ninguém. E é nesse silêncio que a verdade começa a se mover. Uma verdade que não precisa mais de plateia. Você começa a perceber que sua cura não depende mais de ver o narcisista sofrer. Que sua força não depende mais de provar que você estava certo. Você não quer mais vencer, você só quer voltar a ser. Carl Jung diria que essa é a travessia entre persona e self. Quando a máscara de sobrevivente começa a cair e o que emerge não é uma nova armadura, mas a pele verdadeira. E essa pele é frágil,
é exposta. Não sabe ainda como se proteger sem endurecer, mas sabe, pela primeira vez, que quer viver sem amarras, sem hipervigilância, sem medo de existir fora da lógica do controle. É nesse espaço nu e real que o quarto golpe se firma como libertação. Você começa a perceber as vozes internas e ouve frases que não são suas. Você é difícil demais, ninguém vai te aguentar. Você precisa se esforçar mais para ser amado. Essas frases não foram inventadas por você, foram plantadas, repetidas, instaladas e, por tanto tempo, você as achou verdades. Agora, começa a identificá-las como veneno herdado. Esse reconhecimento é brutal, mas também é libertador, porque o quarto golpe não mata, ele devolve. E quando você começa a devolver, tudo muda. Você para de absorver, parar de segurar, parar de ser depósito da projeção alheia. Você devolve. E isso não se faz com vingança, se faz com lucidez. Você começa a se falar diferente, a se ouvir com mais gentileza, a se perdoar. Porque o narcisista nunca pediu perdão de verdade, mas você pode dar a si mesmo o perdão que faltou. O quarto golpe é uma revolução interna, uma nova hierarquia, onde o seu amor próprio senta no trono que antes era do medo. Claro, o narcisista vai sentir, mesmo longe, mesmo sem palavras, ele vai sentir a perda do domínio psíquico, vai tentar voltar, vai tentar provocar, vai dizer que você está diferente, mas ele não entende por quê. Porque agora você não responde mais do mesmo lugar. O circuito foi quebrado. O botão que ele apertava não existe mais. E nesse momento ele se depara com o que sempre evitou, o próprio vazio, o próprio desamparo. Mas agora não é mais problema seu. Você olha no espelho e não vê mais a vítima, nem o guerreiro. Vê alguém real, com falhas, medos, vontades e luz. Alguém que não precisa mais de aprovação para existir. Alguém que não se resume à dor que viveu. Esse é o quarto golpe, o nascimento de uma identidade que não é definida por feridas, mas por escolhas. E essa nova versão de você não grita, não se defende. Ela apenas existe, e isso é insuportável para quem só entende o mundo pela lógica da dominação. E então vem a paz. Não aquela paz estética de frases de autoajuda, mas uma paz estranha, intensa, que coexiste com a dor e ainda assim não se desfaz. Você descobre que pode estar em paz mesmo com as feridas abertas. Porque agora você é quem segura o próprio pulso e não solta mais. O quarto golpe não é uma frase dita ao narcisista, é uma frase dita ao seu próprio reflexo. Agora sou eu quem fica, eu por mim. E isso é o que ele nunca poderá destruir. O quinto golpe não vem com estardalhaço, ele não tem palco, não tem plateia, ele é sutil, quase imperceptível, tão discreto que pode passar despercebido. Se não fosse por sua força tectônica, porque quando ele acontece, o chão muda de lugar, o eixo se desloca, e o que antes parecia essencial, agora parece estranho, distante, até irrelevante. O quinto golpe não é uma resposta, é uma renúncia, não à sua força, mas a compulsão de provar algo para quem nunca te enxergou além da utilidade. Talvez você nem perceba quando ele começa. Pode ser numa manhã qualquer, num café em silêncio, num respiro mais longo. E então você se dá conta. Não dói, mas do mesmo jeito. Não porque foi esquecido, mas porque foi transmutado. O narcisista, com toda a sua fúria e necessidade de controle, já não ocupa o centro. Já não dita o ritmo. Ele ainda existe, mas não mais dentro de você. O que existia como ferida virou cicatriz, e a cicatriz agora virou mapa. O quinto golpe é o momento em que você percebe que a vingança perdeu o gosto, que imaginar o outro pagando pelo que te fez já não te alimenta, que tentar explicar para os outros o que você viveu se torna cansativo, porque o que te sustenta agora é outra coisa.
A paz de não precisar ser compreendido para continuar. O quinto golpe acontece quando você se liberta da necessidade de que alguém reconheça a sua dor, porque você já reconheceu, e isso é suficiente. Carl Jung falava do processo de individuação como a viagem mais profunda da alma. Não se trata de se tornar melhor, mas de se tornar inteiro, de acolher todas as partes, a que amou demais, a que se humilhou, a que gritou em silêncio, a que implorou por migalhas e até a que quis vingança. O quinto golpe é isso, o abraço dessas versões que antes se odiavam. E quando você abraça, não precisa mais reagir, porque já não há guerra dentro. Talvez você se assuste com a tranquilidade que vem depois. Ela não é eufórica, não é triunfante, ela é densa, silenciosa, como se algo muito antigo tivesse finalmente se assentado. Você começa a falar menos sobre o narcisista. Não, porque não foi real, mas porque já não te define. Ele se torna um ponto no seu caminho, um capítulo, não o livro inteiro. E nessa maturidade emocional, algo em você se ergue, algo que nunca foi tocado, algo que ele jamais teve acesso. Isso o desespera. Ele sente, mesmo que não saiba nomear, ele tenta tocar de novo, pela culpa, pela lembrança, pelo afeto distorcido. Mas agora você olha e não responde. Não porque está em negação, mas porque está em paz. Porque não há mais o que puxar em você, nenhum fio exposto, nenhuma ferida aberta. O jogo acabou. E não foi você quem perdeu. Foi você quem largou as cartas. O quinto golpe é quando você escolhe ir embora emocionalmente. Não do relacionamento, mas da identificação com ele. É quando você para de repetir internamente as frases que ele dizia. Você é sensível demais. Você nunca está satisfeita. Você complica tudo. Essas frases ecoavam como dogmas dentro de você. Mas agora elas morrem no ar, porque você as ouve, reconhece e devolve. Elas não colam mais, não encontram onde se prender. E aí, pela primeira vez, você se vê com seus próprios olhos, não com os olhos que ele te deu, não com os julgamentos que te foram impostos, mas com olhos próprios, e você vê uma alma forte, mesmo tendo sido quebrada. Vê uma história com rachaduras, mas inteira. Vê alguém que foi ao fundo do poço emocional e voltou com as mãos cheias de si mesma. Isso é o quinto golpe. Não a destruição do outro, mas a reconstrução da sua essência, longe da sombra que te consumia. A última frase proibida não é para o narcisista, é para você mesmo. E ela vem como sussurro, como confissão, como renascimento. Eu me escolho. 3 palavras que desmontam tudo o que ele tentou construir em cima de você. 3 palavras que selam um ciclo de dor, manipulação e dependência emocional. 3 palavras que assinam sua saída definitiva do teatro da dominação. Ele pode bater a porta, pode implorar, pode fingir. Mas agora você não está mais lá. E esse é o verdadeiro pânico dele. Não o abandono físico, mas o abandono da sua energia, do seu reflexo, da sua atenção. Ele não sente falta de você, ele sente falta do espelho, e agora o espelho quebrou. Não há mais imagem para ele ver, não há mais eco para ele ouvir. Há apenas silêncio, um silêncio tão profundo que se torna resposta. Um silêncio que é, por si só, o quinto e mais devastador golpe psicológico, porque quando você não reage, você já venceu. O que restou agora não é apenas silêncio, é espaço. Um espaço interno, onde antes habitava a tensão, o medo, o apego e a luta por ser visto. Agora há ar, a respiração. E esse vazio não é ausência, é liberdade. Uma liberdade que talvez ainda pareça estranha, como um novo idioma que sua alma começa a balbuciar. Você não saiu ileso, mas saiu desperto.
Isso é maior do que qualquer revanche. As frases não foram apenas frases. Elas foram portais. Cada uma abriu uma porta escondida dentro de você. Portas que davam para corredores esquecidos, quartos trancados e gritos abafados. Mas ao passar por cada uma delas, você não apenas enfrentou o outro, enfrentou o reflexo que ele ativava, porque todo narcisista é, no fundo, o mensageiro sombrio de uma dor não curada. Você ouviu a mensagem, você não fugiu, e por isso você transcendeu. O narcisista continua existindo, ele ainda manipula, finge, seduz. Mas agora ele faz isso longe do seu campo, porque o seu campo mudou de frequência. Ele vibra em outra verdade. Você não responde mais com medo, responde com ausência. E isso é a linguagem da cura, porque curar não é esquecer, é lembrar sem sangrar. E essa lembrança agora é bússola, não prisão. As máscaras caíram, mas mais do que isso, caíram as suas próprias ilusões. O quinto golpe te devolveu a si mesmo. E agora, o que você faz com essa nova versão? Com esse corpo que tremeu, com esse coração que ardeu, com essa mente que quase desistiu, mas não desistiu, você acolhe, com leveza, com firmeza, com reverência, porque o que nasceu em você é raro, é seu e é sagrado. Carl Jung disse que o ouro que você procura está na caverna que você teme entrar. E você entrou, desceu, tocou o fundo, viu as sombras dançarem com seus traumas e mesmo assim voltou, diferente, inteiro, marcado, não com feridas abertas, mas com símbolos esculpidos na pele da alma. Agora, quando você se olha no espelho, algo brilha atrás do olhar. Uma calma, uma certeza muda, uma promessa silenciosa de nunca mais se perder de si. O mundo continua barulhento. Os narcisistas continuarão criando labirintos, mas você carrega agora um centro, um ponto inabalável onde o barulho não entra, onde a manipulação não alcança. Esse ponto é seu lar. E talvez, quando tudo parecer confuso lá fora, você só precise fechar os olhos e voltar para ele. Porque o maior golpe não é contra o outro, é a decisão de nunca mais se abandonar. Não se apresse, não corra para o próximo passo. Deixe essa experiência assentar, como poeira sagrada caindo sobre o chão da sua consciência. Sinta. Permita que as frases ressoem, que as imagens retornem, que o corpo responda. O conteúdo acabou, mas o processo não. Ele apenas começou. E agora ele não depende mais de palavras. Ele se move no que você faz com o que sentiu. Se, em algum momento desta jornada, você sentiu um arrepio, um nó na garganta, uma memória esquecida voltando à superfície, isso foi real. E se algo mudou em você, mesmo que ainda não saiba nomear, saiba que isso é semente. E sementes crescem em silêncio. Você não está sozinho. Se isso tocou algo em você, permita que outros também sejam tocados. Curta este vídeo não como quem aperta um botão, mas como quem diz, eu reconheci algo aqui. Comente como quem devolve à vida aquilo que a vida te entregou agora. Compartilhe como quem salva. E se esse conteúdo despertou em você o desejo de seguir, então venha, inscreva-se, porque o caminho não termina aqui. Ele apenas encontrou sua direção. E lembre-se, quem desperta para si, jamais volta a dormir no inconsciente de alguém.